Louvado seja Deus. Muito bem, abra sua Bíblia em Romanos capítulo número 7, versículos 15, 19, 24 e 25. Romanos 7, palavra do Senhor. Partilhe uma palavra com os irmãos hoje, daquilo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo número 7, versículo 15. Amém. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 7, 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 19. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 24 de Romanos 7. Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre transformados pela graça e pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Feche seus olhos, fala conosco, Senhor, ilumina o nosso entendimento a partir da Tua Palavra e que agora toda a mente, todo o pensamento, toda a ideia seja levada cativa à cruz de Cristo e que ouçamos a Tua voz falar conosco. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, quantos que estão aqui hoje à noite que precisam mudar algo na sua vida? Ok, estamos todos no mesmo barco. Quantos estão aqui, presta atenção na pergunta, que estão tentando mudar algo na sua vida? Ok. Quantos que estão aqui que já tentaram mudar algo na sua vida e não conseguiram? Ok, somos todos pó. E quantos que estão aqui já desistiram de mudar algo na sua vida? Tentei, não consegui, larguei de mão. Só, gente? Oxe. Não, eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui já desistiram de mudar algo na sua vida? Ok, tem um pessoal santo aí no nosso meio. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Muito bem. Glórias a Deus. Talvez você chegue aqui hoje à noite, eu não sei em qual estágio de tentativa de mudança você está. Talvez, assim como eu, você chega pensando estar cansado ou estar já nessa estrada de mudança, nessa luta por mudança há muito tempo e você dizendo, nem sempre dá tão certo assim, essa história de mudar. E eu queria dizer para você, de começar hoje à noite dando uma boa notícia, que você não está sozinho nessa. Como a gente pôde perceber, esse barco tem muita gente, mas você não está sozinho nessa também quando a gente olha para a Bíblia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente vai ver que um personagem do Novo Testamento, autor de praticamente metade do Novo Testamento, vivia essa mesma celeuma de tentar mudar e não conseguir. Como que é o nome dele? Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Então ele entendia como ninguém o que era essa ideia de tentar fazer a coisa certa e não conseguir fazer a coisa certa. De tentar fazer algo e não conseguir. Então talvez você seja como Paulo, que em algum momento da sua vida fez aquela pergunta do tipo, o que tem de errado comigo? O que tem de errado? Não é possível, eu joguei pedra na cruz, né? eu colei chiclete no assento de Jesus na última ceia, não é possível, alguma coisa de errado eu fiz porque eu tento mudar, as coisas não mudam, eu estabeleci metas, eu fiz voto de ano novo, eu fiz propósito, eu fiz calendário, eu baixei aplicativo, eu fiz aquilo outro, eu acendi uma vela, né? eu tentei de todo jeito mudar, mas não consigo, a coisa não vai para frente. Então muitos de nós têm essa boa intenção de querer mudar, mas falta às vezes para nós o meio correto para que a transformação chegue na nossa vida. E eu queria também começar hoje te dando uma boa notícia. Mudanças reais, efetivas e duradouras podem acontecer na nossa vida. Amém, irmãos? Podem acontecer na nossa história, devem acontecer na nossa história. É por isso que eu queria que você gravasse, colocasse algo no seu coração. Eu separei uma frase, ela diz assim: mudança verdadeira não é apenas uma modificação do comportamento. Mudança verdadeira é uma transformação espiritual. Quando a gente quer mudar de verdade,
a gente não muda, a gente não foca no comportamento. Mudar de verdade é a gente ter uma transformação espiritual. Nós mudamos quando nós permitimos que Deus nos mude de dentro para fora. O comportamento não muda o coração, mas o coração muda o comportamento. E essa é a verdade da palavra de Deus. É por isso que quando Paulo está falando no texto que nós lemos, ele vai dizendo assim: o bem que quero, esse não faço. Não é isso que ele diz? Eu não entendo o meu modo de agir, eu tento isso e não consigo fazer. Ele diz: desaventurado homem que sou, pobre homem que sou pó, quem me livrará do corpo dessa morte? Se a gente para aí, a gente pode olhar e fechar e falar: não há esperança para nós. Se Paulo está dizendo isso, que dirá nos outros? Mas ele diz no versículo 25 que o final da história não acaba aí. Ele vem dizendo: tento fazer o bem, não consigo. Quem me livra do corpo dessa morte? Quem entende o meu modo de agir? E aí ele para tudo e diz assim: graças a Deus por Jesus. A resposta que ele está nos dando, porque a gente sabe bem essa parte do texto que eu li com vocês, mas essa última a gente esquece. Ele diz: esse dilema em mim sim, mas esse dilema não é o ponto final da minha história. Ele está dizendo: graças a Deus, graças a Jesus. A resposta da mudança não está no comportamento, a resposta da mudança está no nosso Deus, amém, irmãos? Não se trata do meu comportamento, se trata do Deus a quem eu sirvo. Graças a Deus por Jesus. É por isso que mudança definitiva e transformadora de fato na nossa vida pode existir, mas ela tem que ser uma mudança espiritual. Eu já citei essa ideia aqui e vou colocá-la de novo para os irmãos. É mais ou menos assim: você tem o cabelo enrolado, sabe o cabelo enrolado? Enrola ele mais umas 5 vezes, então ele é enrolado mesmo, certo? E aí você diz assim: cansei de ter cabelo enrolado. Você vai lá no salão e aí você passa uma química no cabelo, sai com os cabelos ao vento, né, assim, joga ele para cá e para lá e tal. Maravilhoso, sim ou não? Maravilhoso, louvado seja Deus. Passa, aquilo é uma bênção. Dá uns 3 meses. O que acontece, irmãs? O tonhonhon, não é? Ele vem. Por que vem de novo? Por que vem? Porque você mudou o comportamento do cabelo, certo? Mas você não mudou a raiz do cabelo. Você não mudou o que é interno. Religião é exatamente isso, sabia? Religião, nada contra quem alisa o cabelo, tá? Religião, nada contra mesmo, alise, louvado seja Deus. E dá glória a Deus que você tem cabelo para alisar. Então, religião é isso. Religião é focar no comportamento e esquecer que existe uma raiz do comportamento. E vou ilustrar isso de novo. É como se a gente pegasse o Garfield. Quem assistia Garfield na infância? Lembra do Garfield? Quais eram as características do Garfield? Eu dei uma lembrada hoje: preguiçoso, guloso, viciado em café, gostava de TV e sarcástico. Eu falei: gente, o Garfield é membro da Memorial. Tem uns aqui que é... tá. Muito bem. Preguiçoso, guloso, viciado em café, esse aqui todo mundo nós vamos morrer assim, né? Vamos chegar no céu, Pedro vai dar uma xícara de café para nós, fala: bem-vindo ao paraíso, tudo bem. Amante de TV e sarcástico. Aí eu falei: eu vou mudar o Garfield hoje. Eu pego o Garfield, dou pinto ele de amarelo. Eu falo: vou pintar você de amarelo, vou colocar umas bolinhas pretas em você, e digo assim: agora você é uma onça, você é um filhote de onça. Se eu olho para ele e falo assim: parece um filhote de onça. Mas ele vai se comportar como um filhote de onça? Sim ou não? Ele vai continuar sendo guloso, despreocupado, preguiçoso, viciado em TV, viciado em café, sarcástico, porque eu quis mudar ele, mudando o externo, o comportamento, mas quem ele é por dentro não mudou. Então tem um livro do Jerry Bridges chamado Crescimento Espiritual, recomendo a você sinceramente que leia. E ele trabalha no livro 3 ideias sobre como a gente enxerga a mudança na vida. Nas 3 ideias que ele diz, elas são assim: ele diz, tem 3 ideias macro sobre o que seja mudança. Há uma ideia que as pessoas têm que é Deus, depois eu. Então é assim: Deus me salva, Ele me salva. Ele diz: agora, se você quiser mudar, você se esforce, você se empenhe, você rala, você vai atrás, você batalha, e se você se empenhar muito, você vai dar conta de conseguir mudar a você mesmo. É uma ideia que a gente tem. A segunda ideia sobre mudança é que é Deus e não eu.
Então é aquela pessoa que diz assim, se fosse para eu ser diferente, pastor, Deus não tinha me feito assim. Entendeu? Se fosse para eu ser mais amoroso, eu não seria duro como eu sou. Deus me fez assim. Então a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Se algo tem que acontecer na minha vida, é Deus que vai fazer na hora que Ele quiser, e eu não preciso me esforçar por isso. Então se a primeira ideia diz que toda a responsabilidade da mudança é minha, a segunda ideia diz que se alguma mudança vai acontecer, é se Deus quiser. Mas há uma terceira ideia, Deus depois eu, Deus não eu, mas a ideia de que é Deus através de mim. Eu mudo, mas eu mudo a partir do momento em que eu permito que Deus faça uma obra na minha vida. E eu quero que Ele faça essa obra na minha vida. Que eu abro o meu coração para o Deus que quer me mudar, venha e me mude. Então é Deus através de mim. Paulo, o mesmo Paulo que nós lemos Romanos 7, que tem esse dilema de comportamento, ele vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10. Diz a palavra do Senhor assim, 1 Coríntios 15, 9 e 10. Veja o que a palavra do Senhor fala. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, pela graça eu sou o que sou. Então, a mesma graça que te salva, é isso que eu vou discorrer daqui em diante, a mesma graça que te salva é a graça que te transforma. Nós temos muito bem claro na nossa cabeça protestante a ideia da graça salvadora, mas a gente não tem às vezes a ideia da graça transformadora. A mesma graça que me salva é a graça que me transforma. Paulo está dizendo, ele diz, eu trabalhei duro, não é isso que ele está falando? Eu ralei, eu fui atrás, eu me esforcei, eu trabalhei mais do que todos os outros. E Paulo era um camarada trabalhador, esforçado, disciplinado, fazia viagem, plantava igreja, fazia as suas tendas, e corria para cá, e corria para lá, e pregava não sei onde, e jogava por cima do muro, e era apedrejado, e o navio afundava, ele pegava outro navio, o navio afundava de novo, todo navio que Paulo pegava afundava, todo. Se um dia você for fazer um cruzeiro, e tiver na lista de passageiros alguém chamado Paulo de Tarso, não vai afundar. Todo navio que Paulo pegava, afundava. Todo, em naufrágio, isso e aquilo outro. Só que ele está dizendo, você pode olhar para mim e dizer, mas esse cara é especial. Esse tal de Paulo é um camarada muito diferenciado. E ele vai dizer assim, não, pela graça eu sou o que eu sou. Não eu, mas a graça de Deus através de mim. Ele está dizendo, eu sou o menor dos apóstolos. Não é sobre quem eu sou, não é sobre eu ser melhor do que fulano, mas fulano é assim, porque ele tem mais educação, porque o coração dele é melhor, porque ele já nasceu melhor do que eu. Paulo está dizendo, não, eu me esforcei, só que o que aconteceu é que a graça de Deus me tornou o que eu me tornou. Pela graça, Deus através de mim. Uma graça que foi me mudando, por isso que a mesma graça que te salva é a graça que te transforma. Paulo está dizendo, a mesma graça que me salvou foi a graça que me transportou. A graça não é só um portal pelo qual eu coloco os pés no reino de Deus, a graça é uma companhia pela qual eu vou mudando dentro do reino de Deus. Isso é a graça. Então, mudança de verdade é a mudança que Deus opera através de nós. Aí tudo bem, você diz, ok pastor, entendi. Mas como que isso funciona amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, quando eu estiver indo para o trabalho e eu quiser atropelar aquela velhinha que não sai da minha frente? Como que eu faço amanhã quando eu quero jogar o meu chefe pela janela? Como que eu faço amanhã que eu estou tão indignado da vida que eu quero fazer um refém e pedir como que fala? Um resgate, para a glória de Deus. Como que é que a gente traduz isso? Como que essa transformação é espiritual na nossa vida de fato? O que a gente tem que entender é entender a graça de fato. O que é graça de Deus? Nós vivemos hoje duas distorções sobre a graça. A gente vive uma teologia que a gente chama de hipergraça. Então, na hipergraça é o seguinte, qual é o conceito da graça? Está tudo bem, está tudo valendo, está tudo certo.
tá bom? Faz o que você quiser, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é bonzinho, e assim, você vive do jeito que você achar melhor, como você se sentir bem, como seu coração se agradar, porque Deus não é mau o suficiente para mandar alguém para o inferno. Então lá no final da vida, Jesus vai dar um jeito de botar você para dentro, assim, e você vai para o céu, e está tudo bem, tem a graça cobre uma multidão de pecados, não é isso que a Bíblia diz? A graça, então isso é hipergraça. E nós temos um outro contexto, que é o contexto eu chamo isso de desgraça. Então, se aqui é hipergraça, aqui é desgraça, um contexto onde não tem graça nenhuma, literalmente, que é o contexto da religiosidade extremada. Você tem que servir a um Deus carrasco, um Deus sisudo, um Deus que está bravo, um Deus que acorda de mau humor. Tem dia que Deus acorda meio Velho Testamento, e ele é bipolar, ele é amor, mas ele é justo, e ele fica com um raio na mão, olhando para você dá uma escorregada, e aí ele fica, é aquele Deus, se você não fizer tudo certinho, se você não pagar todas as suas penitências e tal, você não consegue agradar esse Deus que é um Deus punitivo, austero e severo. Então esse é o contexto da religiosidade. E aonde que a gente se encontra? Se a gente está aqui, a gente não é transformado. E se a gente está aqui, a gente também não é transformado. Nós só somos transformados quando a gente entende que não é nem hipergraça e nem desgraça, mas que a gente entende que a graça é uma capacidade de Deus em nós. A graça é uma capacidade de Deus em nós. Na teologia a gente diz isso, que é graça, é favor imerecido, a gente sabe disso, mas a gente vincula muito a graça à ideia da salvação, e ela é a porta pela qual nós entramos na salvação. Efésios 2, 8 a 10, vós sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus, mas a graça não é só uma graça salvadora, a graça é uma graça transformadora. A graça é uma capacitação de Deus, a graça é um poder que Deus dá para mim e para você, para que no caminho da nossa salvação, a gente vá sendo transformado. Somos redimidos, mas somos transformados pela graça. Olha o que Paulo disse a Tito, em Tito capítulo número 2, versículos 11 e 12, veja o que a palavra do Senhor diz. Porque a graça, o que irmãos? De Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Até aqui a gente está tranquilo. É isso, pastor. A graça se manifesta salvando a todos, mas não é só isso. Ela, pessoal que é bom de interpretação de texto, ela quem? A graça, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então a graça que me salva é a graça que me transforma. É a graça que me dá poder de viver nesse mundo não mais como eu vivia, não mais escravo das paixões mundanas, não mais de uma forma insensata e mundana, mas agora eu não sou mais escravo, eu sou livre, amém, irmãos? Agora eu não preciso mais seguir o fluxo da paixão mundana, eu sirvo a um Deus santo e a sua santidade pode ser abundante na minha vida. E quem me dá o poder para quebrar esse ciclo é a graça de Deus. O que eu percebo é que hoje muitos crentes, muitos cristãos colocam o pé no reino pela graça e se esquecem de, pelo poder dela, irem sendo transformados. Que é o que a gente fala dos 3 tempos da salvação, que é a nossa redenção, a nossa justificação, a nossa santificação e a nossa glorificação. Você foi justificado em Cristo Jesus, você está salvo. Amém, irmãos? Jesus voltar daqui 5 minutos, todos nós que estamos aqui vamos para o céu. Vocês estão... Não, eu vou... Se Jesus voltar, daqui a 5 minutos, todos nós estamos aqui, vamos para o céu. Amém. Se você estava em dúvida, enquanto eu prego, fecha os olhos, pede perdão dos pecados, arrepende, tá? Tem que estar pronto. Jesus vem no abrir e no fechar de olhos. Então isso é justificação. Só que depois da justificação vem a santificação. E a graça atua na nossa santificação, na capacidade de sermos transformados. A mesma graça que livra o homem do pecado, lhe dá forças para ficar longe dele. A mesma graça que livra o homem do pecado é que dá a esse mesmo homem a força de ficar longe dele. A graça, irmãos, não é consolo para quem não consegue vencer o pecado. A graça é o poder para você vencer o pecado. A graça não é cúmplice do pecado. A graça é o antídoto do pecado.
Isso é a graça de Deus. É por isso que Bonhoeffer vai falar sobre graça barata. Aliás, leia esse livro de Dietrich Bonhoeffer, Graça Barata. No momento em que as pessoas não entendem o que a graça de fato é, que no mesmo livro ele vai dizer, a graça é essa constante tentativa do Espírito Santo de nos fazer viver o cerne do Evangelho, o que de fato seja o Evangelho. A graça não é barata, ela não é assim, graça, ela é um poder transformador que Deus dá a nós. Paulo vai dizer aos Gálatas capítulo 5, versículo número 4, de Cristo vocês se desligaram, porque vocês procuram se justificar na lei, da graça caístes. Olha o que Paulo está dizendo aos Gálatas, e você vai entender no contexto de Gálatas que eles estavam tentando se judaizar novamente. Eram judeus, se convertem, entendem que não podem ser justificados pela lei, mas que precisam ser justificados pela graça, e agora entra uma ideia de que não é bem assim, Jesus era judeu, vamos conciliar as coisas e fazer esse caminho de volta para a lei, e ele está dizendo, vocês não podem ser justificados pela lei, não tem como caminhar e servir a Deus agora, após Jesus Cristo, por lei. Se você tenta se justificar pela lei, você não vai conseguir, você está caindo da graça. A graça é esse poder que te faz conseguir seguir a Jesus Cristo de perto. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 4, versículo número 16. Ele é um texto conhecido, veja o que a palavra do Senhor diz. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Quando você lê esse texto e você entende alguma coisa de cultura oriental, ele é um paradoxo, porque na cultura oriental, trono é lugar de julgamento, trono é lugar de, opa, chegamos diante do trono, a gente tem que, então porque quando você está diante de um trono, você está diante de alguém que tem muita autoridade. Na cultura oriental, quem está sentado tem mais autoridade do que quem está em pé. A cultura ocidental é diferente. Mas por isso que a Bíblia diz, por exemplo, que o Senhor se assenta no trono e as multidões estão em pé ao redor dele. Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus, quando queria ensinar algo muito importante, diz, e Jesus, assentando-se, passou a ensinar-lhes. Então, quem tinha autoridade estava sentado no trono e os outros em pé. Então, até então, essa ideia do trono, essa ideia desse julgamento, onde eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas agora, o autor de Hebreus está dizendo, o trono a que nós temos acesso, não é só o trono do julgamento. Eu e você, nós temos acesso a um trono de graça, a um trono de misericórdia, a um trono onde nós podemos encontrar graça e ajuda em momento oportuno. E aí a gente lê esse negócio de momento oportuno, e para nós assim, quando que é o momento oportuno? Quando caiu, agora é o momento oportuno da gente ir lá e procurar o trono da graça. Não, irmãos, o momento oportuno da graça disponível para mim e para você é antes do pecado. O momento oportuno é antes da gente errar. O momento oportuno é para mudar o caráter. O momento oportuno é para a gente mudar o nosso coração. O momento oportuno é para que haja uma transformação em nós. Agora, o texto vai nos dizer, acheguemo-nos ao trono, aproximemo-nos do trono. Eu preciso ter a iniciativa de me achegar a esse trono onde há graça. Sou eu quem preciso dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de graça. Não é a gente sentadão lá em casa, aí o trono da graça bate na porta, fala assim, preciso de graça hoje. Fala, não, hoje não, volta amanhã. Não é isso, irmãos. É Deus através de mim. E eu que digo, há um trono de graça disponível para mim. Então a graça só é efetiva quando é praticada. A graça transformadora. É como eu estar com sede e morrer de sede do lado de um copo de água, entendeu? Há um trono de graça, o qual eu não acesso. Não recebo a graça, que pode me saciar por dentro, que pode mudar algo que está me matando aqui dentro. Eu preciso me achegar ao trono da graça. Eu pergunto para você, você tem vivido uma vida onde você se aproxima desse trono de graça? Você tem buscado no trono da graça o poder e a ajuda para o momento oportuno, para que a sua vida seja transformada naquilo que ela precisa ser transformada. A graça não só socorre quem já caiu, a graça sustenta quem está em pé, irmãos. Isso é graça de Deus. A graça é força para que a gente permaneça em pé. A mesma graça que te salvou é uma fonte de poder acessível para que haja mudanças definitivas na sua vida. Então, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Deus busca as pessoas nos lugares mais sujos e escuros do mundo, sim ou não?
Sim, não há vale tão profundo que a graça de Deus não possa te buscar. Eu creio nisso. Por isso você que chegou aqui hoje sentindo-se indigno, eu quero te dizer, bem-vindo ao clube. Nenhum de nós que está aqui hoje é digno. Todos que caminham com Jesus são indignos, irmãos. Nós não caminhamos com o Senhor porque a gente acha que é bom. A gente caminha com Deus porque sabe o quão ruim é. Então a graça salva pessoas que são deformadas, pecadoras. Só que, deixa eu te falar uma coisa, a graça de Deus não é só para ficar tirando você da sarjeta. O crente que vive na sarjeta, toda vez é aquele mesmo ciclo de erro, de destruição, e de ficar caindo na mesma coisa e não conseguir mudar. Parece que para ele a graça é, deixa eu sentar aqui, vou quebrar os meninos da câmera. Você está ali, você sentado na sarjeta, e chega Jesus com a graça dele, bota a mão em você e fala assim, ei crente, já que eu não consigo te mudar, né? Pega um pouco mais de graça aí, vamos começar de novo. Se você está na sarjeta hoje à noite, é claro que Jesus Cristo vem ao seu encontro. Aqui? É claro que Jesus vem. Mas o que eu quero dizer em nome de Jesus é que a graça não é só para te tirar da sarjeta. A graça é para te colocar em pé em nome de Jesus. E para que você fique em pé e caminhe para a glória de Deus. Isso é a graça do Senhor. Graça para o momento oportuno, para que a gente chegue a ser e possa ser o que Deus quer de nós. Qual é o propósito da graça em nós? Tá bom, pastor? Estou entendendo. Qual é o propósito da graça em nós? O propósito da graça em nós é que nos tornemos a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que a graça é um poder acessível de Deus a nós, para que a gente mude de fato. A graça, o cerne da obra da graça nas nossas vidas, é que nos tornemos a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 29, porque aqueles que conheceu de antemão, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Eu e você fomos chamados para ser a imagem de Jesus Cristo. Se alguém diz permanecer nele, deve andar como ele andou, até, diz Efésios capítulo número 2, que alcancemos a perfeita varonilidade, a estrutura da plenitude de Cristo Jesus, o nosso Senhor. 2 Coríntios 3,18 diz, somos transformados de glória em glória, à imagem do nosso Senhor Jesus. Essa é a obra do Senhor para mim e para você, que Cristo, sendo o irmão mais velho, seja referência para que a gente se torne semelhante a Ele. A graça te transforma, e eu quero dizer isso aqui corajosamente hoje em nome de Jesus, a graça te transforma para que você seja a semelhança de Cristo Jesus, o seu Senhor. Você pode ser como Jesus é. A graça é desfrutada quando ela é aplicada. E isso aqui é maravilhoso, quando a gente entende que a graça nos empurra para Jesus, porque eu e você, nós nascemos com um defeito de fábrica. Não sei se você já percebeu isso. Só os casados, você pode olhar para a pessoa com quem você é casado e dar uma olhada para ver se ele não tem um defeito de fábrica. Tem. Certo? Ele não só um, né? Vários. Ok. Tem um probleminha aí, não tem? Tem, a gente sabe. Eu e você, a gente nasce à imagem de Adão. É por isso que a graça é uma transmissão de virtude. Deixa eu desempacotar isso aqui. Por isso que a graça tem que nos transformar. Porque eu e você, nós nascemos à imagem do nosso pai Adão, a gente nasce meio estragado, irmãos. Para não dizer completamente estragado. A gente nasce estragado. Não nasce? Nasce o bebezinho. Aí, ele é lindo, ele é fofinho, ele é um anjo, né? Mas ele é um pecadorzinho, ele é um filho de Adão. Você não vai sentar com o seu filho e vai falar assim, ok filho, vamos sentar aqui, hoje é a lição sobre mentir, papai vai ensinar você a mentir. É assim, assim, assim. Alguém fez essa lição? Seu filho começou a mentir sozinho? Sim ou não? Uai, sim ou não? Sim, um dia ele mente, falou, quem que ensinou? Adão! Entendeu? Ele já nasce com esse chip de fábrica, com o drive, o código, não é isso? Ele nasce com o código de fábrica, tá lá. Esse drive não precisa instalar, tá lá. Já vem, tá nele. O sarcasmo, a ira, o pecado, a mentira, o escamoteamento, a gente não precisa ensinar essas coisas para ele. Então eu vejo, a gente herda essas coisas de o nosso pai Adão. Eu preciso dizer isso para você, a gente não prega mais sobre isso. Nós somos estragados. O pecado, irmãos, o pecado é pôr um bolo de aniversário na BR e pedir para o caminhão passar em cima. O que passa, o que sobra, somos eu e você depois do pecado.
pecado arrebentou com a gente nasce quebrado. Nosso pecado é tão severo que nós nascemos separados de Deus, destinados à morte. Nós precisamos da graça que nos salva e que nos transforma. Então, a gente herda isso de Adão, essa chatice, essa tendência ruim. Aí eu percebo que as pessoas às vezes vão buscar. É óbvio, faz sentido muitas vezes eu falo assim, eu sou assim porque meu pai era assim, meu pai é assim porque meu avô era assim, né? E vai buscando, de quem que eu herdei isso? Da minha mãe. Eu falo, gente, corta o caminho, vai lá em Adão, fala, é de você, miséria, de você que nós herdamos aqui, tá tudo. Eu tinha um problema com Adão até um tempo atrás, eu falava assim, dia que eu chegar no céu, eu vou juntar uns brother, eu, o Alessandro, nós vamos dar um chego nesse Adão, para ele aprender a... Eu só ia comandar, era mais o Alessandro que ia dar o chego mesmo. Nós vamos dar uma chegada nesse Adão, porque, poxa, que nós sofremos por causa dele, não está escrito. Ok, isso poderia ser uma parte da história. Mas a graça, irmãos, a graça é o decreto de que eu e você podemos escrever uma nova história. Amém, irmãos? Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, 45 a 49. Olha o que a palavra do Senhor diz. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão... Opa, peraí, tem outro Adão? O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. De quem que a Bíblia está falando, irmãos? De Jesus. O segundo homem, o segundo Adão, é do céu. Então é o seguinte, o primeiro Adão, ele é alma vivente, aqui é um texto de paralelo. Mas o segundo não é alma vivente, ele é espírito vivificante, irmãos. Ele é um espírito vivificante. O primeiro não era espiritual, ele era natural, mas o segundo é espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno, volta ao pó, o homem é o pó e ao pó volta. Mas o segundo é homem do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, aqui está a nossa promessa, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem daquele que é celestial. Tem um segundo Adão, a história não para aí, então eu preciso que você entenda isso. Há uma lei na criação. A lei da criação era que cada espécie, cada um deveria reproduzir segundo a sua espécie. Não era essa a lei da criação? E o que acontece? Quando Adão erra, ele é a matriz e a chapa de matriz está com defeito, está danificada. Então o homem cai, eles passam a ter filhos e eles nascem pecadores. Cada um reproduz conforme a sua espécie. Essa é a lei da criação. Então, até que Jesus Cristo venha, a gente nasce assim, somos terrenos. Só que o Deus disse, o meu plano não foi cancelado. Ele vai escrevendo uma nova história e um dia ele manda o segundo Adão. E esse segundo Adão não é mais ser criado, ele é o Criador. Ele não é mais alma vivente, ele é espírito vivificante. Ele não é da terra, ele é celeste. E a partir do momento em que o segundo Adão se põe, Deus está dizendo, agora você não precisa mais depender da forma estragada. Há uma forma perfeita, há um varão perfeito, e o nome dele é Jesus Cristo, e você pode carregar a imagem dele dentro de você. É isso. É que nós carregamos, Adão está aqui na nossa carne, mas o nosso espírito, aqui dentro, nós podemos ser a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que Jesus falou para Nicodemos? Quando ele falou, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos, o mestre, falou, como que eu vou voltar no ventre da minha mãe, vou nascer de novo, como é que vai ser isso? Assim, não tem isso na Bíblia, mas eu imagino que nessa hora Jesus, fosse na linguagem de hoje, assim, o que é desenho, Nicodemos? Você é mestre em Israel, não entende o que eu estou te falando? Tem que nascer do Espírito. Se eu e você nascemos do Espírito, nós podemos ser a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos mudar. Repita comigo, eu posso mudar. Você pode mudar. Porque há uma graça
que agora está disponível a nós, para que a gente mude. Eu e você nascemos colados no bendito do Adão, a gente nasce com ele, mas o dia em que eu encontro Jesus Cristo, eu começo agora a ter uma outra imagem, eu tenho um segundo Adão, um ser perfeito, e é esse caminho que a graça faz por nós. Mudou, irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei do pecado. Dá um glória a Deus. Mudou. Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz: quando há mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Antigamente nós tínhamos um sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para expiar pelos nossos pecados, mas agora não é mais aquele sacerdote, nós temos um sumo sacerdote, um novo. Como é o nome dele? Jesus Cristo. E a lei mudou. De Moisés a João Batista, estávamos debaixo da lei, vivíamos debaixo da lei como um jugo, um aio, que nos mostrava aquele que viria, mas agora ele veio, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos na graça, e a graça é um poder disponível a mim e a você, a que a gente mude e seja a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós podemos ter um novo coração, sermos transformados por Ele. Tem um livro que é o livro, depois da Bíblia, é o livro cristão mais lido do mundo, O Peregrino, de longe, é o livro mais lido na história. Se você não leu, leia O Peregrino, de John Bunyan. Não sei se o pastor Ivo tem aqui na livraria, mas você passa e fala com ele, encomenda o livro e lê o livro. John Bunyan, O Peregrino. E conta a história ali do cristão, a jornada dele. Você tem que ler o livro. Mas chega um momento que o cristão ele chega numa casa que está toda suja. E quando ele chega naquele lugar, aquela casa está muito suja, muito pó, alguém mete uma vassoura e começa. E o pó vai levantando assim, ó. E ele não consegue limpar aquele lugar, porque é muita sujeira, aquele pó levantando, até que alguém vem e joga água no lugar. Borrifa água, joga água. E aquela que está com ele, que é a encarnação da graça, está dizendo para ele assim: é exatamente assim que nós vivíamos e que nós podemos viver. A lei só mostra a sujeira. A lei não muda o coração do homem. A lei era só um aio. A lei só mostrava que eu e você precisávamos de Deus. É por isso que era necessário fazer expiação pelos pecados de ano em ano. Por isso que a gente não faz mais expiação pelos pecados, porque o sacrifício de Cristo foi uma vez só e foi suficiente para nós, irmãos. A graça é a água que vem e diz: agora você pode ser limpo. Enquanto você fica na vassoura, você só vai levantar pó e vai dizer: está sujo, tem que limpar. Mas a lei não muda o coração de ninguém. O que muda o coração é a graça de Deus, é essa água que é derramada sobre mim e sobre você e que nos limpa de dentro para fora. E nós precisamos mudar. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você pode mudar, você pode começar a mudar hoje, agora, neste momento, neste instante. Se você abrir o seu coração e se comprometer com o processo que a graça de Deus pode fazer em você, você pode vencer o pecado hoje. Quantos têm fé? Digam amém. Você pode começar a vencer o pecado hoje. A Bíblia diz, Romanos 6, versículo de número 14: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Você não precisa ser escravo de mais nada. A lei escraviza, mas a graça liberta. Há uma fonte de poder disponível para mim e para você, para que a gente escreva uma nova história. Paulo advertiu a Timóteo dizendo: tu, pois, filho meu, lembra desse texto? Fortifica-te na graça. A graça nos torna mais fortes. Eu não sou mais escravo de nada. Aqueles que lutam contra algo há muito tempo na sua vida, eu quero te dizer: você não está mais debaixo da lei do pecado. Você não está mais debaixo do jugo do pecado. Você está debaixo da graça. Entre no reino. Deixa eu fechar aqui com você. Ok, pastor. Deixa eu dar para você aquilo que a gente chama de meios de graça. Como que eu acesso essa graça? Existem meios de graça. Meios de graça individuais, meios de graça coletivos, familiares. Use os meios da graça. Leia a Bíblia. Vamos falar sério, rapidinho aqui, nem é o tema da palavra. A gente sabe que a gente não lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Mergulhe seu coração na palavra. Eu cito isso aqui às vezes com os irmãos. Mora num lugar, irmão. Mora num lugar na Bíblia. Eu leio a Bíblia sim, eu já leio a Bíblia inteira, né, de capa a capa, isso aqui, aquilo outro, mas faz muito tempo que eu leio a Bíblia morando nela. Morando assim. Abre um texto, Filipenses, eu moro ali, e eu fico ali, ó. Eu fico ali.
Eu vou, eu volto. Eu preciso me tornar, eu sou uma pessoa muito carrancuda, pastor. Eu preciso me tornar uma pessoa alegre. Leia Filipenses. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos o Senhor, outra vez vos digo-vos, alegrai-vos o Senhor. Pastor, eu sou um cabeção, eu sou um tolo. Eu preciso me tornar uma pessoa mais sábia, mais prudente. Leia Provérbios. Eu sou otimista demais. Leia Eclesiastes. Eu preciso conhecer Jesus. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero entender a teologia do Novo Testamento. Leia Romanos. Minha fé está morta, eu preciso avivar a minha fé. Leia Tiago. Eu estou desesperançado, eu acho que Deus não está mais no controle. Leia Apocalipse. Eu quero aprender, eu preciso perdoar. Leia Oséias, leia Filemon. Mora num lugar. Recebe aquilo que a palavra pode transformar no seu coração. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra vai te limpando, meios de graça, oração, mas gente, não é fingir que ora, é orar mesmo. Você fala, mas eu luto há tanto tempo por isso, sério, você já orou 60 dias por isso, sem parar, 6 meses, por isso, sem parar. Você já orou por isso, sem parar? 6 meses. Você faz 2 orações, fala, Deus, o Senhor não vai me mudar mesmo. Meios de graça. Assista o filme Ben Carson, Mãos que Curam. Mãos que Curam, filho? Ben Carson, Mãos que Curam, acho que é isso. Assista esse filme. Mãos Talentosas, obrigado. Eu e Lourenço assistimos esse filme. Ben Carson, Mãos Talentosas. Assista a história do Ben Carson, tem na internet. Vai você, sua esposa, seus filhos, assiste e depois você me abraça, tá? História do Ben Carson, o neurocirurgião infantil mais extraordinário da história. Foi o primeiro homem a fazer a cirurgia separando o crânio de 2 crianças que nasceram coladas. Aquela cirurgia ficou famosa muitos anos atrás. A história dele, crente, filho de uma mãe trabalhadora. Assista o filme do Ben Carson. Tem um momento, esse menino muito inteligente, muito talentoso, mas ele tinha um problema, ele era irado. Ele era um menino irado. E tem um momento na história do filme que ele muda ele está já se destacando, mas ele começa a ser caçoado, porque ele é um menino pobre, estudando com os ricos, e o cara cai na alma dele, e ele fica tão irritado que ele pega uma faca e ele esfaqueia o menino. Só que, por livramento, na hora que ele esfaqueou o menino, a faca pega na fivela aqui do cinto e quebra. Não acontece nada com o menino, ele vê aquilo, ele sai correndo para casa. Ele se tranca no quarto, ele dobra os joelhos e ele diz assim, Deus, por favor, tira essa ira de mim. Por favor, tira essa ira de mim. Você já imaginou que a história do neurocirurgião mais prodigioso da era moderna poderia ter acabado ali, naquele acesso de ira? Talvez tem coisas da sua história que estão indo de ladeira abaixo, porque tem algo que insistentemente está dentro da sua vida, irado, chato, mesquinho, egoísta. Dobra o joelho na beira da sua cama e chora diante de Deus, fala, Deus, por favor, tira isso aqui de dentro de mim, muda meu coração. E amanhã você faz isso de novo, e amanhã você faz isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E se você persistir em fazer isso de novo, e acessar o trono da graça de novo, e de novo, eu te garanto, Deus vai te mudar. Vai te mudar, meios de graça, palavra, oração, devocional, jejum. Quanto tempo você não jejua por alguma coisa? De verdade, o nosso coração muda quando a gente jejua por alguma coisa. Meios de graça comunitários, a igreja, a comunhão, o pequeno grupo, o pertencimento, o louvor, a adoração, a devoção ao Senhor. Quantos meios de graça a gente tem, podia ficar um maior tempo aqui falando sobre eles. Há meios de graça acessíveis e a você, Deus faz, mas Deus faz através de mim. Eu preciso acessar o trono da graça, acessar o trono da graça. Por fim eu te pergunto, o que Deus faria na sua história se você parasse de mentir? O que Deus faria se você se transformasse de um mentiroso numa pessoa que fala a verdade? O quanto mudaria a sua vida se você deixasse de ser orgulhoso? O que Deus faria na sua vida se você se transformasse de alguém orgulhoso em uma pessoa humilde?
O que Deus poderia fazer na sua história se você deixasse ser uma pessoa imoral, lidando com imoralidades, pornografia, sexo do jeito errado, e se transformasse numa pessoa santa, santificasse o seu caminho? O que Deus poderia fazer na sua vida, meu irmão, você que está aqui, se você largasse a bendita dessa autocomiseração, de achar que ninguém te ama, ninguém te quer, que nada está bom, e se tornasse uma pessoa que sabe que é filho de Deus, que tem uma identidade, um destino e um propósito? O que Deus poderia fazer na sua vida se você deixasse de ser tão instável e se tornasse uma pessoa mais constante, mais prudente? O que Deus poderia fazer na sua vida se você se tornasse uma pessoa que não é mais maledicente, mas que agora fala bem dos outros? O que Deus poderia fazer na sua história se você deixasse de ser alguém egoísta e se tornasse uma pessoa altruísta e quer o bem do outro? O que Deus poderia fazer na sua história se você deixasse de ser uma pessoa mesquinha e se tornasse uma pessoa liberal? Eu quero te dizer que essa ponte não é mudar o comportamento. Essa ponte se chama graça de Deus. Deus pode transformar de uma pessoa orgulhosa em uma pessoa simples. Deus pode transformar numa pessoa que mente para que fala a verdade. Deus pode transformar de um homem que adultera para um homem fiel. Deus pode transformar num pornógrafo num menino santo. Deus pode. A graça de Deus pode. Há um caminho para mim e para você. Por fim, eu encerro dizendo: mudança é uma jornada, tá? Não acredite em mudanças que acontecem, assim. Mudou da água para o vinho. Essa mudança não é consistente e persistente. É como se eu estivesse aqui e eu tenho o objetivo de chegar lá no fim do espaço alternativo. Onde eu quero chegar, irmãos? Onde eu quero chegar? Aí eu dou todo o impulso da minha vida, saio correndo e pulo. Eu vou chegar? Me estrumbicar aqui nas primeiras cadeiras. Aí eu vou dar um pulo e vou dizer: poxa, eu não consigo, não sei chegar. Transformação não é assim. Sabe como que a gente muda o nosso caminho? Um passo de cada vez. Eu quero chegar lá, aí eu dou um passo amanhã, aí eu estabilizo esse passo, aí eu dou um passo, aí eu dou outro passo, e a graça de Deus a cada dia. Quando eu ver, eu já deixei aquele lugar, que eu já não sou quem eu era, amém, irmãos? E eu estou a caminho de me tornar quem o Senhor quer que eu chegue, que eu me torne. Posso encerrar contando uma história de graça e a gente ora? Pode ser? João capítulo número 8 é uma história de graça. Jesus está ali com alguns dos seus discípulos, e eles chegam com uma mulher, a qual eles chamam essa uma mulher adúltera. E aí eles dizem: e o que o Senhor diz que nós devemos fazer com ela? A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Tem algumas coisas incongruentes nessa história. Primeiro, que adultério a gente não comete sozinho, só trouxeram a mulher, a pergunta fica: cadê o homem, né? Segundo, o povo que fica fruticando na vida do outro também, para saber que estava acontecendo adultério naquela hora. Tudo bem, então eles trazem a mulher. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-lo. O que o Senhor diz? O que o Senhor fala? E a Bíblia diz que nesse momento Jesus se ajoelha e começa a escrever na terra. Lembra dessa história? A maioria dos comentaristas, dos teólogos, vai dizer que provavelmente Jesus começou a escrever ali os pecados de quem estava à volta. Christian, egoísta. João, mesquinho. Pastor Fábio, Fluminense, alguma coisa assim. Foi escrevendo. O que Jesus diz para eles? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. A Bíblia diz que do mais velho para o mais moço, todos foram deixando suas pedras. Ao final, ficaram somente Jesus e aquela mulher. E aquela mulher podia estar pensando: o que vai acontecer agora? Porque se tem alguém que pode me apedrejar, é Jesus, ele não tem pecado. Só que Jesus não é a lei, irmãos, Jesus é a graça. A Bíblia diz em João 1,17 que ele veio cheio de graça e verdade. Jesus não é a lei e a verdade, Jesus é a graça e a verdade. Naquele dia, a história daquela mulher iria mudar. Não porque o cango da lei seria posto sobre ela, mas porque a água da graça iria mudar o seu coração. Naquele dia ele diz: onde estão aqueles que te acusam? Se eles não te condenam, nem eu. Vai, não peques mais. Assim eu quero dizer 3 coisas para você para encerrar. Primeiro,
Graça não é condenação, graça é perdão e redenção. Se eles não te condenam, nem eu. Segundo, graça não é prisão, graça é liberdade. Ele diz, vá, irmão, amanhã é segunda-feira, vai viver a sua vida no poder do Espírito Santo de Deus. Vai, irmão. O cristianismo não é prisão, não é cadeia. O cristianismo é uma força para a gente ir viver a vida. Vai. Não é uma corrente que Deus põe em nós, é uma asa que Deus põe para a gente voar nas asas do Espírito de Deus. Vai. É graça. Mas graça também é um poder para a gente ser transformado. Vá e não peques mais. Você chegou aqui hoje presa por causa do seu vício, do seu pecado, mas hoje pela graça eu te liberto, e você pode sair daqui e ser uma mulher que nunca mais vai fazer aquilo que fazia, porque hoje a graça alcançou a sua história. E assim eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você pode sair daqui e a partir de hoje, de agora, começar a escrever uma nova história na sua vida, porque hoje a graça encontrou o seu coração e você entendeu que é um poder para que você vá e não peque mais, porque nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Por isso o pecado não terá poder sobre nós. Eu deixo essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Fique em pé no seu lugar.